todos, bem-vindos a mais um episódio do Caminho da Autoestima. Vou também dizer um olá a quem está a ver pelo YouTube. Estas gravações vão ficar tanto aqui no Instagram como depois vou pôr no meu canal do YouTube. Portanto, quem depois me for ver no YouTube vai-me ver mais olhar aqui para o telemóvel, tá bem? Porque estou agora aqui com as pessoas que estão aqui a assistir pelo Instagram, mas eu estou com vocês, está bem? Esteja a olhar para aqui ou esteja a olhar para aí. E por isso quero dar um beijinho a todos, a toda a gente que me está a ver desse lado e a todos que vão chegando por aqui. Olá a todos, olá Mafalda. Eu não vou ficar aqui preso ao Sílvia, não vou ficar aqui preso agora aos comentários nem às pessoas que vão entrando, mas pronto, deixo aqui já um beijinho a todos. Para o episódio de hoje, o tema que eu senti, que eu queria trazer hoje, é sobre a dependência emocional, que eu acho que tem sido um tema muito importante, não só a nível que eu percebo na vida das pessoas, ao nível de consultório, como na minha própria vida, ao longo da minha caminhada, e hoje apeteceu-me trazer isso. E antes de começar a falar da dependência emocional em si, eu hoje estava a vir para aqui, que eu estou aqui a gravar num sítio diferente, aqui com um microfone todo XPTO e tal, e deixo um beijinho também à equipa. E eu estava aqui a pensar, quando estava a vir para cá, e estava a pensar no tema que hoje tinha sentido para trazer, que eu sinto assim o tema mais em cima da hora, que quando nós falamos ou pensamos em questões que nós temos para resolver... Oi, desculpem, isto caiu. Ok, aqui um problema. Deixem-me ver aqui o suporte do Instagram. Ok. Do telemóvel, que isto caiu-me. Para quem me está só a ouvir, caiu-me aqui o suporte. Pronto, já está direitinho. Então, quando nós pensamos, não é, nestas questões que nos podem bloquear ou que nos podem fazer sentir mais sensíveis ao longo da nossa caminhada, e o nome destes episódios eu chamei mesmo o Caminho da Autoestima precisamente por causa disto, porque ao longo destes episódios vamos falando de temas, eu vou falando de temas que fazem parte desta construção, ou melhor, desta desconstrução de nós enquanto seres humanos para podermos chegar à nossa essência. E quando nós vamos connosco, não é? Para já é importante na nossa caminhada aprendermos a ir connosco, a estar connosco e não contra nós. Portanto, e muito a base disso é começarmos a olhar para, seja os bloqueios que nós vamos descobrindo em nós, seja qualquer que seja o nome que nós lhe possamos atribuir à questão pela qual nós estamos a sentir que estamos a passar, ou que identificamos em nós, por exemplo, como é o caso do tema que eu vou trazer hoje, que é a dependência emocional. Eu acho que é muito importante, e é uma coisa um bocadinho nova, é começarmos a olhar para isto com amor, porque normalmente quando descobrimos, não é? Eu gosto da palavra descobrir, e quem me tiver a ver, depois quem me tiver a ouvir, depois vá-me ver ao YouTube, que eu depois também, em termos de vídeo, porque eu também vou deixar estas gravações depois só em áudio, porque eu faço alguns gestos com as mãos para explicar as coisas e às vezes é importante. Portanto, se sentirem, depois vão ver através do YouTube, da imagem, quem não está hoje aqui na sessão. O descobrir, não é? Agora não tenho aqui nada para tapar a mão, mas eu dar a palavra, que é como se... imaginem que isto, não é? É um lenço ou uma coisa que está aqui a cobrir-me. Então eu descubro-me, eu tiro camadas de cima de mim que me separam de mim mesma, não é? E este processo de me descobrir normalmente é visto com resistência, com peso, do género, como assim agora eu tenho isto, ou como eu tenho isto para resolver, ou como assim eu tenho agora este bloqueio. Vem logo a nossa mente, não é? A catalogar-nos como imperfeitos, como devíamos de ter diferente, e isto agora tem que se resolver
E eu aprendi ao longo da minha caminhada que é precisamente essa pressa e essa resistência que nós fazemos, é quase como uma vergonha que quando nós descobrimos, ou que, por exemplo, agora vou fazer a ponte para o tema que eu trouxe hoje, não é? Quando nos descobrimos dependentes emocionalmente de alguém, ou quase como uma chatice, uma zanga interna, que é como assim? Como assim eu estou assim? E esta resistência é a primeiro grande atraso que nós nos damos sem dar conta na dissolução da questão, seja ela qual for, ou do bloqueio que nós descobrirmos em nós, seja ele qual for. Porquê? Porque se eu estou a resistir contra uma coisa que me pede para ser vista, automaticamente eu estou a dar mais energia a essa coisa. Então tudo o que nós damos mais energia vai crescer, seja para o lado, seja uma coisa mais vista como... Acho que para mim não há nada bom nem mau, as coisas são só o que são para nos permitirem evoluir e crescer e transcender, mas seja para que lado for, tudo isso vai crescer. Se for para o lado bom, vai evoluir para o lado bom. Se eu der mais energia para aquilo que está a ser menos bom, isso também vai crescer. E aquilo que eu fui aprendendo também, não só enquanto terapeuta em consultório, como ao ver e ao aplicar essas técnicas, minhas técnicas nos meus pacientes, nas pessoas que me procuram na sua caminhada, foram aquelas que eu também comecei a aplicar em mim. Porque tudo aquilo que eu passo, mesmo nas minhas consultas, seja aqui com vocês, seja nas minhas consultas, são coisas que eu já apliquei em mim e que já foram testadas em mim. Portanto, eu percebo o que é que a mim me atrasou e o que é que a mim me ajudou na minha libertação e que me trouxe até aqui, aos dias de hoje e ao lugar de hoje. Então, como todos somos um, não é? Tudo aquilo que eu sei que me ajudou, automaticamente eu não quero guardar para mim, quero passar-vos e para que vocês também, à vossa maneira, possam aplicar e experienciar na vossa vida. Eu estou sempre a dizer, não acreditem em nada do que eu digo, peguem e experienciem. Até porque nós também temos que pegar nas coisas e aplicá-las consoante a nossa energia, aplicá-las em nós e na nossa vida, e não fazer uma cópia à semelhança do outro. Não é? Tem que ser sempre adaptado a nós mesmos, à nossa individualidade. Mas pronto, fazendo agora o link àquilo que eu estava a dizer, de sabermos olhar para tudo aquilo que nós vamos descobrindo, lá está, neste trabalho de desconstrução sobre nós, que temos, ou que temos a bloquear-nos, não é? Para que nos permitamos ser nós mesmos. Se nós olharmos para isso com amor, não é? Começarmos a desenvolver a compaixão por nós, de repente nós descobrimos, o nosso ego, a nossa mente vai mentir-nos, por isso é que se chama mente, porque está sempre a mentir, e vai nos dizer assim, estás-te a atrasar, assim não vais resolver nada, assim. Mas a verdade é que é no caminho da rendição, de eu perceber que todos os nossos sintomas vêm de uma raiz. E, portanto, se eu estou a sentir isto no momento presente, é porque aquilo é um sintoma de uma raiz que eu tenho que ver o que é. Porque se eu estiver só a tentar abafar ou tratar sintomas, que é tudo o que está à minha superfície, não é? Eu costumo dar este exemplo, é como eu estar a tentar tratar uma infecção a Benurons, que ele nunca vai resultar. Então, se tudo aquilo que me surge na minha vida, e quando eu digo a mim ser humano, é um sintoma de uma raiz, então eu posso concluir que qualquer problema, e eu até gosto mais da palavra desafio, que eu esteja a passar ou a descobrir sobre mim, eu já sei que é só um mecanismo de defesa do meu sistema inconsciente, do nosso subconsciente, para a nossa sobrevivência, ok? O que é que isto quer dizer? Se eu estou a ter um bloqueio, se eu estou dependente, e agora já vou fazendo aqui o link para o tema de hoje, emocionalmente, então isto são tudo carências, necessidades que o meu subconsciente gravou como sendo
à percepção dele como sendo fulcrais para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência de cada um de nós, ok? Então, quando eu olho, por exemplo, agora fazendo aqui o link direto à dependência emocional, quando eu olho para a dependência emocional, para a minha dependência enquanto ser humano de alguém, seja de um par romântico, seja de um amigo, seja de quem for, não é? Quando eu descubro que eu estou dependente emocionalmente daquela pessoa, que eu preciso daquela pessoa para me dar significado, que eu preciso daquela pessoa para me garantir o meu significado de existência, ou seja, para me sentir útil, para me sentir visto, para me sentir amado, não é? Então, à partida, é isso que eu quero partilhar com vocês hoje, é que isso é só um barómetro, não é? Das carências da minha criança interior, do meu estado interno, ok? Do meu sistema. É que o nosso sistema acha que aquilo, quando eu digo sistema, é mente-corpo, e aqui está o subconsciente, e já vou ligar aqui à nossa infância, que tudo, ou melhor, que tudo aquilo que nós sentimos falta, todas as nossas carências têm que ser supridas pelo exterior. Então é essa a manifestação que ele vai sempre dar e vai reverberar através de nós, do nosso corpo, para a nossa vida, ok? Daí, enquanto adultos, nós, enquanto não fizermos este processo, esta descoberta, lá está, que nos permite fazer esta maturação psicológica, esta maturidade psicológica interna, nós já somos adultos, mas ainda estamos agarrados a esta percepção da criança, ok? E agora aqui vou fazer aqui abrir aqui um bocadinho, e o tema da criança interior é um tema muito forte. Eu hoje vou falar um bocadinho e talvez traga noutras lives, e mesmo o tema da dependência emocional é muito vasto. Eu hoje vou tentar resumir, no fundo, o irresumível, mas peço ao universo que me ajude aqui a trazer-vos aquilo que é importante neste momento. Quando nós somos crianças, não é? A criança, enquanto criança, nós temos o nosso instinto básico de sobrevivência chama realmente a uma dependência. A criança é realmente dependente, ok? Nós quando nascemos, nós precisamos de alguém que nos mude a fralda, que nos alimente, alguém que nos proteja, não é? Até a criança nem sequer tem o sistema de autorregulação. Quando um bebê se assusta, tem que ter o colo de um adulto para se acalmar, senão ele vai estar 2 horas a chorar, porque ele não tem ainda o sistema de autorregulação desenvolvido. E então, enquanto crianças, nós somos altamente dependentes, não é? Então vemos o pai e a mãe então nós temos uma relação, e agora aqui as pessoas que me estão a ouvir ou não estão a ver agora no momento presente no Instagram e depois me vão ver futuramente no YouTube, ou que estão só a ouvir, vão depois ver ao YouTube, porque agora vou usar as minhas mãos para fazer assim uns exemplos. Mas eu vou tentar explicar verbalmente o que é que eu vou fazendo com as mãos, que é para quem me ouvir também ir conseguindo acompanhar. Que é isto, imaginem, nós quando somos crianças, nós temos uma relação de devoção pela dependência emocional dos nossos tutores, não é? Seja mãe, seja pai, sejam os avós. Eu gosto de tutores porque às vezes alguns de nós podem não ter tido nem a mãe, nem o pai, não é? A criá-los, não é? Durante a infância. Mas seja mãe, seja pai, vamos agora usar a mãe e o pai, mas vocês já sabem que é os cuidadores. Então, há uma relação de dependência, ou seja, a criança aprende a ter uma relação vertical. Eu tenho alguém acima de mim que me supre das minhas carências, do carinho, do aconchego que eu preciso, da proteção que eu preciso. Estão a ver? É tipo a relação vertical. O adulto está em cima e a criança está aqui embaixo. E ela é realmente dependente destes cuidadores para se sentir segura, para garantir a sua sobrevivência. Então, ela vai, ao longo do seu crescimento, não é? Vai decorando, não é? O sistema nervoso central vai decorando, que é do exterior que vem a proteção, que vem toda a portanto, todo o suprir de carências vem do exterior.
E, enquanto somos crianças, isto é realmente verdade. Portanto, nós, como mamíferos, nós nascemos dependentes, não é? Isto é uma característica animal mamífera, não é? A partir do momento em que nós crescemos e nos tornamos adultos, nós já não precisamos do outro adulto para nos suprir em termos de necessidades. Só que o nosso sistema interno não sabe disso. O nosso inconsciente, no nosso subconsciente, no nosso sistema nervoso central, ficaram gravadas as necessidades a ser supridas são por fora. E daí a dependência emocional, quando nós já somos adultos, a passar a ser uma dependência disfuncional. Enquanto somos crianças, esta dependência é funcional. Quando nós somos adultos, já não faz sentido, porque um adulto já sabe cuidar sozinho, não é? A criança é que não, a criança tem medo de ser abandonada, tem medo de ser porque ela precisa efetivamente de alguém. Então, estão a ver? Quando nós, na nossa vida adulta, e aliás eu costumo dizer, eu acho que até já disse isso noutras lives, noutras sessões que já ficaram gravadas, enquanto nós não fazemos esta descoberta sobre nós, esta investigação interna, e para que nos possa permitir e que nos vai depois permitir fazer esta maturação psicológica, nós somos todos crianças inchados pela idade. No fundo, o nosso corpo cresceu, mas o que opera através de nós é um sistema ainda que age de um estágio da nossa infância, ok? Daí a dependência emocional na relação de adulto com o exterior ser uma coisa ainda muito comum, e aliás em termos de consultório, todas as questões que surgem quando nós vamos investigar, não é? Quando a pessoa começa a fazer a sua investigação interior, descobre que muitos dos seus bloqueios e muitas das suas carências e dificuldades de relação de si para com o exterior vêm precisamente da criança interior, vem precisamente da dependência emocional, do quão o outro sente, porque sente no sentido egoico, não é? Pela mente, não é? Por esta informação que está gravada no sistema nervoso central também, que precisa mesmo do outro para quê? Lá está, para ser visto, para ser valorizado, para ser amado. Então, aqui começa-se a gerar uma relação de codependência, não é? Porquê? Porque eu preciso do outro para me sentir vista. E o outro, nesta minha dependência, também me vai usar para as necessidades dele. Estão a ver? Por isso é que muitas das vezes em relacionamentos, às vezes um dependente emocional atrai um narcisista, por exemplo. Porque um vai usar o outro e nenhum é vítima. Porque os dois têm necessidades e carências internas, por isto que eu estive a explicar, a ser supridas. Portanto, só que o dependente, não é, adora drama, não é? Porquê? Porque tem esta regressão ao seu estágio de infância. A regressão deste estágio de infância é precisamente esta disfunção, não é? Na vinculação que há entre o estágio da criança com o adulto. Ou seja, percebem, somos adultos, mas estamos a agir pelo estágio da criança, inconscientemente, e nem nos apercebemos disso. Então, isto faz com que, e por isso é que eu dizia no início desta sessão, é muito importante nós às vezes olharmos para nós, primeiro que tudo com esta vontade de nos conhecermos melhor e de querermos saber de onde é que vêm os sintomas, e nós estamos habituados pelo nosso ego, pela nossa mente, a uma postura muito crítica e muito de autojulgamento, muito em busca de uma perfeição e de uma... não estamos habituados no fundo a saber o que é gostar de nós, porque vem precisamente da criança, porque a criança, como está habituada a que para ela faz sentido que o outro, ela só existe, a criança tem 5 necessidades básicas para garantir a sua autopreservação de sobrevivência, que é estima, proteção. Ela tem que sentir estima do exterior, proteção, segurança, deixem ver se eu não me esqueço de nenhuma. Estima, proteção, segurança,
e significado de existência. Estão a ver? E portanto, para a criança, enquanto ela é pequenina, ela tem isto tudo através do exterior. Por isso é que ela precisa da mãe, do pai, e cresce nesta percepção de que tudo o que ela é validado só pelo exterior. Só se lhe disserem que ela é bonita, que ela se acha bonita. Se disserem, ai, tu isto fazes muito bem, ai, eu isto faço muito bem, ai não, tu para isto não tens jeito, e a criança acredita, ai, eu para isto não tenho jeito. Depois a criança adora amarelo, vai para a escola, dizem, não, verde é que é, e ela, ai, verde, pois, como todos gostam de verde, e só ela e mais um é que gostam de amarelo, então ela acha que o verde, então afinal é que é, que o amarelo não. Então ela vai perdendo acesso a si mesmo, ela vai se tornando, e quando falo na criança, estou a falar em cada um de nós, atenção, nós sem querer vamos nos criando, vamos saindo da nossa essência, e vamos nos tornando um produto agradativo. Estão a ver? É como a cebola. Eu gosto desta metáfora da cebola. Nós estamos no centro e depois chegamos a adultos. Somos uma cebola cheia de camadas. Nós somos o centro, mas no fundo estamos tão condicionados por essas camadas, não é? Que no fundo é a nossa personalidade. Personalidade vem da palavra persona, quer dizer máscara, que é aquilo que a criança aprende instintivamente a desenvolver, não é? Ou por exemplo, imaginem, isto é mesmo muito ouro, porque nós hoje que podemos, e que se calhar aqui muita gente também já é mãe, já é pai, e que estamos a criar novos seres humanos para o mundo, não é? No fundo, se nós nos conhecermos melhor e soubermos um bocadinho mais daquilo que nos desvinculou a nós mesmos, vamos criando pequeninos seres humanos de uma forma muito menos condicionada e permitindo-os crescer na sua autenticidade, na sua essência, na sua genuinidade. Claro que garantindo-lhes regras de proteção e de sociabilização, não é? Porque estamos no mundo, mas condicionando-os cada vez menos, não é? Porque quando nós somos pequenos, nós achamos que tudo aquilo que nós somos e sentimos que não dá, que nunca é bom, que nunca chega. Se nós gostamos, imagina, a criança é muito espontânea, não é? E sem querer, não é? Às vezes o adulto diz, que disparate, não, porque é que agora fazes assim, faz antes assim, ou seja, a criança está sempre, nós estamos sempre a sentir que aquilo que nós somos genuinamente nunca está bom, nunca é, tem que ser sempre ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Eu própria, não é? Eu sou mãe e desde que a minha filha era pequenina, eu nunca gostei daqueles livros de pintar, que já há outro desenho. Eu sempre lhe digo, não, pinta como tu gostas, não tens que pintar igual. Criar menos fórmicas, estão a ver? Porque no fundo nós descobrimos adultos muito formatados, cheios de condicionamentos, cheios de tudo menos de nós. Estão a ver? E nós temos que começar a esvaziar-nos, temos que começar a esvaziar daquilo que nós não somos, para começarmos a sentir aquilo que somos e pormos isso cá para fora e não termos medo disso. E no fundo, a vinculação que nós vamos, e que quando nós nos descobrimos nesta dependência emocional, que nada mais é do que precisar do outro para garantir o nosso significado de existência. Eu, para me sentir amada, preciso que o outro me ame. Eu, ser humano, não é? Isto é as premissas da dependência emocional. Eu, para ser amado, preciso que o outro me ame. Eu, para me sentir útil, preciso que o outro me diga que eu sou útil e que me faça sentir útil. Estão a ver isto? Então, nós por nós mesmos, fazer só por nós, o nosso sistema nem conhece isso, quer dizer, nem sabe o que é isso bem, estão a ver? Por isso é que quando nós pensamos às vezes que nos estamos a dar, e é isso que eu também quero que vocês investiguem, o que é nós estarmos a dar, ou o que é estarmos só a suprir necessidades básicas? É que às vezes nós já achamos que estar a suprir necessidades básicas já é estar-nos a dar imenso, e no fundo não estamos a dar, estamos só a sobreviver. Não é? Estar-nos a dar é permitir-nos reconhecer os nossos valores e celebrar isso. E antes de começar a gravar isso, até estava aqui a falar com um amigo sobre isso, de nos podermos, o do bonito que é nós nos sabermos dar e reconhecer isso e a dor que isso dá. Porque como o nosso sistema não está habituado, não está habituado porquê? Porque nós somos criados, condicionados a que somos muito bonitos e muito espetaculares quando estamos a fazer imensos favores ao outro, quando estamos a dar imenso ao outro.
quando estamos a fazer isto pelo outro. Tanto é que às vezes, se vocês forem ver, isto vê-se muito até nos filmes, as personagens dizem: eu estou a fazer isto por ti, eu estou-te a dar isto. Olha, eu estou a fazer isto, nunca fiz isto ao meu ex-companheiro, ou à minha, nunca fiz isto com ninguém e a ti estou-te a proporcionar. Estão a ver esta necessidade de... Porquê? Porque a pessoa, no fundo, e não é que ela não esteja a ser genuína a dizer isso e que isso não esteja a acontecer, mas inconscientemente ela está a garantir o seu significado de existência. Porque eu, para existir, eu tenho que sentir que eu dou e que o outro vê o que eu dou. Por isso é que também às vezes ficam muito chateados quando eu fiz isto, ele nem reparou, eu fiz... Então, estão a perceber, e quando nós vamos começar a analisar isso e a estudarmos, nós começamos a ver assim, espera aí, então mas tu queres que o outro veja, que estás a dar para o outro ver, ou estás a dar porque isso te enche o coração e isso é, isso, e estás só a ser tu, não é? E é aqui que a dependência emocional nos afasta da nossa autonomia emocional. Não é? Porque a autonomia emocional é nós permitirmos ser nós, sem medo, não é? Ou mesmo que no início ainda que com medo, que o outro não goste, ou que não ache suficiente, ou que não me ache suficientemente capaz, ou bonita, ou útil para aquela, sei lá, seja para o que for. A opinião do outro é sempre a opinião do outro. Nunca diz nada sobre vocês, nunca se esqueçam disto. É sempre só a opinião do outro. O que vocês são, o que nós somos, é o que nós somos. O outro tem só a opinião dele e está tudo bem, não é? E mesmo hoje enquanto mãe, estou sempre a dizer isso, não é? Mãe, a minha amiguinha diz que a minha camisola que é feia, por exemplo, dar um exemplo. Eu digo, mas isso é só a opinião dela, não quer dizer que a tua camisola seja feia. Para ela, se calhar pode ser, mas é só a opinião dela, isso não torna a camisola feia. Estão a perceber o bonito disto? E quando nós vamos perceber que o significado das coisas é o valor que nós lhe atribuímos, nós começamos a ser livres, olhar para as coisas com amor e deixamos até de olhar para os bloqueios, seja uma dependência emocional, seja de repente surge uma autocompaixão, um amor tão bonito, começa a haver cura. De repente eu digo, a sério, então espera aí, então se eu estou aqui dependente desta pessoa por causa da minha criança interior, que no fundo, imaginem isto, e é isto que eu também agora, que eu vou trazer, é muito importante, ouçam bem isto, que é, quando a criança, como eu vos expliquei no início, se a criança, nós enquanto crianças temos no nosso cuidador digamos assim, se nós vemos o cuidador como o responsável pela nossa sobrevivência, não é? Em todos aqueles, na supressão de todas as nossas carências, não é? Se a nossa percepção enquanto crianças, conforme nós vamos crescendo, se nós sentirmos que essas carências não estão a ser supridas, não é? E isto acontece sempre, por melhores pais que nós sejamos mesmo, faz parte da evolução humana que a criança sinta sempre que tem coisas para preencher, carências, porque isto faz parte, todos nós enquanto seres humanos viemos evoluir. Então na nossa história de infância nós vamos ter mesmo, seja por vivências, mesmo que seja uma vivência mais, uma história de infância mais pesada, ou mesmo que uma criança tenha uma família perfeita ou aparentemente não é perfeita, porque não há famílias perfeitas, que cresça, seja qual for o circuito, não é? O ambiente, ela própria, ela tem que ter aqueles vazios que é para quando for adulta perceber, poder se resgatar e perceber, fazer este caminho de autoconhecimento, se assim tiver na altura dela nessa vida, se não vem daí a 300, porque nós estamos cá para nós nos reconhecermos e descobrirmos e sabermos quem somos, não é? Sabermos que somos esta essência e não esta mente, não nenhum programa, nenhum condicionamentos, porque hoje é-nos dito estas regras na sociedade, mas daqui a 100 anos se calhar já são outras regras, como há 500 anos atrás eram outras, e portanto a verdade do momento presente, do exterior, é sempre mutável. A verdade que nunca muda é aquilo que nós somos, é a nossa essência. Então,
nós vamos ter sempre, a criança vai ter sempre esses espaços para preencher. Porquê? Porque ela precisa de, quando for adulta, descobrir que tem que ser ela tem que os sentir para depois poder fazer o caminho bonito da autoestima, lá está, da autodescoberta, de autoconhecimento, de perceber que é ela que vai preencher todas essas lacunas, essas carências que ela sente, seja de amor, seja do que for. Estão a ver? Nós somos nós, nunca é nem a mãe, nem o pai, ninguém do nosso circuito que teria que preencher as nossas necessidades. E por mais traumáticos que tenham sido os acontecimentos na nossa infância, porque a criança, imaginem, como ela vê o adulto como o principal a suprir as necessidades, se ela tem uma história de infância ou vários episódios, ou ao longo da infância vai tendo episódios em que vai tendo alguns traumas, seja de perdas, seja às vezes na percepção da falta de atenção, que às vezes os próprios pais, ou porque não podem estar, ou porque pela ausência física, ou mesmo por questões às vezes de negligência, seja o que for. E aqui gosto de fazer o parênteses, que todo o pai e a mãe é sempre o melhor que consegue ser. Mesmo um pai, imaginem isto, vou usar este exemplo que vai-vos já chocar ao limite. Mesmo um pai que abandona um filho, foi só o melhor que ele soube fazer. E portanto, porque nós escolhemos o pai e a mãe que vamos ter nesta vida, precisamente para nos dar a história que nós precisamos vivenciar para nós nos resgatarmos. De outra forma não era possível fazer este trabalho de evolução. E portanto, o pai e a mãe dão-nos aquilo que é a coisa mais bonita e uma dádiva tão bonita e tão grande, que é a vida. Portanto, eles já nos deram tudo, permitiram-nos estar aqui. A partir daí eles são só o que conseguem ser. Também eles têm crianças feridas dentro deles, também eles tiveram infâncias difíceis, e então muitas das vezes isso vai passando, ou um pai ou uma mãe que não consegue transmitir mais amor ou presença, é porque ele também não consegue mais do que isso, ele também não sabe isso dentro dele. E então é muito importante, mas claro que isto é uma coisa que nós vamos percebendo e vamos compreendendo quando vamos deixando a birra, a revolta da criança ferida dentro de nós, e vamos começando a perceber e fazendo este caminho de autoconhecimento que nos faz olhar para o outro desta forma mais profunda, não é? Para além da pessoa, da persona, não é? Então, quando eu sou criança, se eu tenho necessidades por ser supridas e se eu fico aqui com elas, como eu vos estava a dizer, quando eu sou adulto, até eu descobrir que tenho que ser eu, enquanto adulto, eu ser humano, a suprir-me, eu vou ser um dependente emocional. Porquê? Porque eu ainda não fiz aquilo que, como eu disse no início desta sessão, eu ainda não fiz aquilo que se chama a maturação psicológica, eu ainda estou na minha criança. Então, se eu estou na minha criança, é isso que vai agir, é a minha criança que vai agir através do meu corpo de adulto. Estão a ver? Então, eu vou estar, é a minha criança interior, o meu sistema vai projetar, imaginem, num amigo, numa amiga, num par romântico, a mãe e o pai. Ela vai projetar o sistema, em busca de suprir as suas necessidades básicas, ele vai projetar a mãe e o pai, vai eleger, como ele sabe que já não é pela mãe e pelo pai, então ele vai eleger outras pessoas para suprir essas necessidades, seja um companheiro, uma companheira, um amigo, uma amiga, seja quem for. Estão a ver? E isto é muito importante vocês começarem a analisar e a estudar isso. E a pessoa fica, ou seja, transfere todo o seu significado de existência para a outra pessoa. Então fica escrava da outra pessoa e sai da sua essência, não é? E eu até agora está-me a vir isto, que eu gosto muito de dar estes exemplos porque leva-vos a investigar e a pensar o medo que as pessoas têm de ser autênticas, não é? Ou, por exemplo, quando imaginem como duas pessoas estão-se a conhecer, não é? E uma diz assim, eu adoro água. E a outra, a outra diz logo, a sério, eu também adoro água. Tipo, ela já quer corresponder. Eu também adoro, eu também gosto. E a outra, gosto. Então estão a ver isto. O medo que as pessoas... É uma pressa logo de corresponder, de tu também gostas disso, eu também gosto. E às vezes a pessoa nem sabe bem se... Quer dizer, não, estão a ver isto. E isto é o quê? É só o sistema
em busca já de sentir uma identificação, porque ele sozinho, nós sozinhos, não conseguimos sentir que o que somos e gostamos e sentimos é válido. Então há instintivamente esta busca. Estão a ver? E quando nós começamos a fazer estas investigações, a perceber que estes sintomas, porque às vezes as pessoas dizem muito em consultório, porque eu sou tão dependente da opinião e não consigo fazer nada sozinho, eu não consigo ir para nenhum lado sozinho, eu não consigo, seja qual for a dependência, não é? Agora pode ser tanta coisa. A pessoa sente-se muito zangada consigo e sente que é uma porcaria e que está errada e que está mal e tem que ser diferente, não é? E quase que vê no terapeuta, e eu digo aqui terapeuta ou qualquer que seja o profissional de saúde, que as pessoas estão muito às vezes tão descrentes da sua própria capacidade de cura, de transcendência. Gosto mais da palavra transcender, porque cura parece que é uma coisa que nunca mais vamos sentir e os gatilhos podem sempre vir. A diferença é que depois o nosso sistema, a mente já não manda em nós, já não nos escraviza, nós sentimos, mas tomamos nós conscientemente, damos resposta e já não reagimos. A pessoa perde essa descrença, acha só que é o outro que a vai salvar, que é o terapeuta que vai resolver, que é o terapeuta que vai quase fazer um exorcismo daquilo que está a acontecer e do comportamento, porque a pessoa rejeita-se. Eu não gosto de mim assim, eu não quero isto. E isso é só aquilo que a está a prender. Quando a pessoa se rende, eu adoro a rendição. E rendição não quer dizer desistir. Quando eu rendo-me, é eu baixar todas as defesas que eu tenho em relação a algo que se mostra desafiante. Vão ver? Então, a rendição permite-me acessar a mim. Não é? Permite-me... nós, de repente, há uma luta que não nos deixa sentir, que desaparece. E quando eu deixo de ter pressa, seja de curar em mim, não é? De resolver em mim, seja o que quer que for, e me dedico a querer-me compreender, de repente a cura começa a acontecer. Estão a ver? Qual é a resistência disto, neste passo? É que quando eu deixo de ter pressa, eu permito-me sentir mais, e isso é que dói. E isso é que o sistema não quer, porque nós vivemos numa máquina orgânica muito inteligente, que é o nosso corpo, não é? E o nosso sistema está feito para nos desviar da dor. Então tudo o que faça lembrar uma carência, ou uma falta, ou uma dor que nós sofremos na infância, ou sentimos, ou percepcionamos, o sistema não vai querer que nós passemos por isso outra vez. Então daí a resistência de nós sentirmos, ou de querermos sentir. Por isso é que também a indústria farmacêutica consegue iludir cada vez mais a pessoa com a coisa rápida, não é? O analgésico, toma isto, tudo para ficarmos mais dormentes, não é? E não interessa muito lá fora que nós ficamos mais saudáveis, mais investigadores de nós mesmos, porque senão a indústria farmacêutica cai, não é? De repente as pessoas começam todas a dormir melhor, a alimentar-se melhor, a ficar menos doentes, precisar de menos remédios e depois o sistema vai abaixo, não é? Então é muito mais prático que a pessoa se mantenha no drama. Aliás, se vocês verem o que é que vende, não é? É o drama, é ver quem é que dá a notícia pior, a revista que tem a capa pior, qual é o tema das conversas das pessoas, não é? Onde reparar, não é? A pessoa está viciada sem dar conta, no negativo. Não é? Até é giro às vezes de ver, eu estou sempre a investigar tudo, a pessoa diz, então está tudo bem, vai-se andando, tipo, estão a ver isto, vai-se andando, ou então, é pena, está um dia lindo, não é? Sim, é pena estar vento, tem que haver sempre alguma coisinha a estragar, quer dizer, estão a ver isto, estamos tão condicionados, não é? E isto também tem a ver com o sistema que se vicia na dor e no negativo e no sofrimento. Porquê? Porque as nossas células são viciadas em cortisol. Isto depois tem tudo uma explicação fisiológica também, não é? Tanto é que quando a pessoa está... Vocês vão de reparar nisto também em vocês. Se tiverem a ter um dia espetacular, se calhar vai haver um momento que vocês têm que se atrasar, ou têm que meter um stress, porque o corpo começa a ressacar por cortisol. Então vocês vão se auto-boicotar para uma coisa, ou para uma zangazinha, ou para uma irritaçãozinha, ou para uma...
Estão a ver? E no fundo, e é aqui que nós vamos percebendo que a vida é mesmo bonita e que não há problemas, não há mesmo. Nós é que fazemos os problemas, porque para o nosso sistema, se não houver um problema, se não houver uma questão, ele morre. Estão a ver? Então, como é que isto está a chegar para vocês? Não sei quanto tempo é que nós vamos aqui de sessão, deixa-me só 40 minutos, ok, ainda vamos aqui temos aqui mais de 15 minutinhos. Hoje aqui estou farta aqui de bater no ecrã, deixa-me cá compor isto, as perninhas. Ok, está a chegar tudo, vou aproveitar este momento para perguntar se está tudo bem por aí, se estão a acompanhar bem, dizer também para as pessoas que estão a ver agora ou que vão ver depois ou ouvir depois, eu não estou a avisar estas lives, não estou a fazer sequer publicidade que venha aqui fazer estas lives, porque para já eu acredito que as pessoas que querem fazer isto, que querem ver isto, ou que têm que ver isto, quero eu dizer, isto vai-vos encontrar. Se isto for útil para a vossa caminhada, vocês vão acabar por ver isto. Mesmo as pessoas que estão aqui hoje na live tinham que ouvir isto, se calhar. Isto se calhar era isto que elas hoje precisavam de ouvir. Vocês que me vão descobrir depois e ouvir depois, seja pelo YouTube, seja pelas redes sociais, também vão ouvir isto na altura certa, com certeza. E, portanto, de qualquer forma, seja as pessoas daqui, seja as pessoas que me vejam depois, podem sempre escrever-me para o e-mail, que é info.raquelfonseca@gmail.com, assim é que é. Também podem visitar o meu site, que é www.raquelfonseca.pt, porque lá está uma caixinha onde vocês podem escrever as vossas questões, também partilhar algumas das vossas. Todos somos um, não é? E então estas lives também surgem e estes temas que eu trago são temas que eu não só que têm sido muito importantes na minha caminhada, como ao longo também no meu caminho enquanto terapeuta eu vejo que em consultório são muito, muito recorrentes e que são dúvidas que as pessoas têm, e não podendo toda a gente ter terapia comigo, ou também é uma forma de eu levar a mensagem a mais pessoas e das pessoas também conseguirem ouvir-me falar destes temas, também não só nas minhas sessões, mas também por aqui. E porque eu também adoro fazer estas partilhas sobre estes temas, adoro falar sobre estes temas. Cada vez gosto menos de falar em termos de... já nem sei bem ter uma conversa assim convencional, assim, daquela, não é? Não sei, estou aí com um bocado... Isto são os temas que me apaixonam, é isto que eu gosto de falar, e por isso, para mim, enche-me o coração estar aqui este bocadinho a falar com vocês e a partilhar isto. Por isso, deixem as vossas questões lá, as vossas dúvidas, está bem? Depois, agora voltando aqui um bocadinho à live, para não perdermos mais tempo, que eu não quero tornar estas sessões muito longas, dizer-vos que este tema da dependência emocional, isto é vastíssimo, está bem? Eu estou aqui a tentar resumir, como eu disse no início da sessão, o irresumível, porque isto tem muita coisa, mas quero aqui também ainda frisar uma parte, que é em relação à nossa criança interior, e explicar um bocadinho esta parte da criança interior. Quando nós somos, porque eu falei aqui das carências que nós vamos sentindo, da falta que nós às vezes, seja, quando eu digo carências, as faltas que nós possamos sentir em termos também, seja em termos emocionais, seja em termos de, às vezes até traumas, não é? E trauma, atenção que trauma não é, às vezes a pessoa ouve a palavra trauma e acha que tem que ser sempre, que o trauma tem que ser uma coisa muito violenta ou pesada, uma violação ou uma coisa, e não, trauma não é, no fundo nem é o evento em si, é aquilo que acontece dentro de nós face a uma situação que ocorreu externa. Então, às vezes basta uma percepção na nossa infância para que nós, para que isso já seja um trauma. Eu vou aqui dar um exemplo, Imaginem que vocês são pequeninos, não é? E estão a fazer um desenho. E de repente o vosso pai chega à casa e vocês
vão todos contentes a correr mostrar o desenho que tiveram o dia todo a fazer para ele. E ele, coitado, teve um acidente e vem desnorteado e vem ainda a pensar como é que vai resolver aquilo. E vocês correm para as perninhas dele e dizem, pai, olha... E ele, o pai que está, não é, com o acidente que acabou ou com uma notícia que recebeu, diz, não, agora não. Isto é suficiente para a criança, imaginem, com 3, 4, 5 anos, pensar assim, eu não sou importante. O meu pai, eu não sou importante. Isto causa um impacto emocional. Então, o trauma são emoções que ficam congeladas dentro de nós. Estão a ver? Imaginem, é como se... imaginem que neste exemplo que eu estou a dar, de repente a criança sentiu tristeza, raiva e angústia, por exemplo, ou medo, por exemplo, não estar a ser gostável, e de repente isso foi tão forte que a criança, o sistema dela, não teve como processar essas emoções. Então o sistema nervoso, o que faz para proteger, não é? Para a criança saber sobreviver emocionalmente, porque ainda não tem estrutura para saber diluir aquilo ou compreender, então o que o sistema faz é congelar. Imaginem, pega nessas emoções, vamos chamar de equação emocional, porque são várias, e congela-as e remete para o subconsciente. Estão a ver? E agora, a isto somem N coisas ao longo da infância. E, portanto, e se calhar essa menina ou esse menino com 30 ou 40 anos nem se lembra, neste bocadinho de neocórtex, nestes 5% que nós temos, nem se lembra, quer dizer, nem este episódio, mas de repente há uma... Cada vez que existe no dia-a-dia uma situação que lhe gatilha a mesma equação emocional, medo, a raiva e angústia, é esse bocadinho, é esse trauma, esse bocadinho de neocórtex aqui no cérebro que é acordado no sistema, porque para o sistema aquilo é um sinal de alerta. E a pessoa reage. E às vezes as pessoas dizem, eu nem sei porque é que eu estou a reagir assim, ou nem sei porque é que eu sinto isto assim, racionalmente, porque não chegam lá, mas o corpo já relacionou que aquelas emoções que a pessoa aqueles gatilhos do exterior, acordaram de repente. Imaginem, eu tive uma situação aos 5 anos, eu estou na minha vida adulta e de repente é a Raquel de 5 anos que sente, não eu do agora, que sente e reage. Por isso é que reação vem da emoção, a resposta é uma coisa mais consciente. Estão a ver? Então, isto é muito, muito importante nós compreendermos, que é para percebermos quando é que somos nós conscientes a responder a uma situação na nossa parte adulta ou é a nossa criança interior, a nossa parte traumática. O que é que o caminho do autoconhecimento e, por exemplo, neste caminho da autoestima e mesmo na terapia da autoestima que eu faço com as pessoas, qual é a caminhada bonita? É que a pessoa, ao fazer esta caminhada, esta investigação interior, ok? Ela vai começando a perceber e a descobrir-se e a compreender-se e a encontrar, às vezes, traumas através de emoções congeladas dentro de si que estão à espera de ser libertadas. Porque para um processo de destraumatização tem que acontecer isto, tem que haver 3 coisas essenciais. Tem que haver um descongelamento em termos mentais, a pessoa tem que perceber, tem que se compreender, para depois se permitir fazer um descongelamento em termos emocionais, e aí a emoção começa a vir e a sair, para depois se dar essa ressignificação a nível fisiológico, que é para o sistema já não ver aquilo como perigo. Estão a ver? É como se, imaginem, essas emoções capsuladas, vamos chamar-lhe assim, quando há o trauma, a criança sente aquelas emoções, aquilo é congelado, chamamos-lhe assim, congelado, é um trauma já. E esse bocadinho de neocórtex, imagina, o nosso cérebro é espetacular, nesse bocadinho de neocórtex, o resto dos nossos neurónios já não vão comunicar mais com esse bocadinho. É como se o córtex dissesse assim, olha, aqui não é seguro mais. Então imaginem isto numa bolinha, vamos fazer assim um boneco para ser mais fácil de explicar. Então imaginem uma cápsula daquelas de pôr na máquina dos detergentes, estão a ver? Da louça, por exemplo. Tem aquela capazinha transparente no cérebro, não é? E as emoções, o detergente que está lá dentro, que vai esse azul e vermelho, a cor do detergente, são as emoções. E então elas estão ali encapsuladas, estão a ver? E então o resto do cérebro já não vai comunicar mais com aquele bocadinho. Então nós continuamos a crescer
E de repente eu tenho um cérebro, imaginem, com 30 anos, por exemplo, ou 40, ou o que for, mas este bocadinho tem sempre 5 anos. Até haver um processo de destraumatização que vai permitir o quê? A dissolução dessa cápsula, que é o quê? A libertação dessas emoções. E de repente a memória está lá, estão a ver? E quem me tiver ouvido depois vai ver este episódio no YouTube, porque eu faço assim gestos com a mão que ajuda a perceber. Ou seja, a memória está lá, mas as emoções já não, são libertadas e de repente o sistema, a pessoa pode se lembrar da história, mas já não há reação a isso e já não há uma reação a gatilhos externos. De repente a pessoa, aquilo acontece e a pessoa até, o bonito é que depois neste processo a pessoa até descobre, contacta com a sua própria cura, que é assim, do género, que giro, agora não, isto não me assustou. Agora eu não ria, no passado se me dissessem isto, eu tinha ficado não sei o quê, e agora a situação é, e eu não estou a sentir como se sentiria no passado. Quer dizer o quê? Que a cura já aconteceu, que está a acontecer, estão a ver? Porque já houve essa libertação emocional. E isto é que é bonito, é poder contar, não é que as memórias desapareçam, ficam lá, não é? E às vezes as pessoas quando dizem, diga-me como é que eu faço, quero esquecer, não dá para esquecer, só se tiver um dano cerebral, não é? E mesmo assim, com a neuroplasticidade do cérebro, né, costumo brincar que até seria bem provável que tudo morresse, menos o trauma, não é? Mas a memória está lá, mas de repente aquilo já não condiciona a vossa vida, estão a ver? É como falar disso, e uma das provas bonitas é que a pessoa, por exemplo, um evento traumático, já pode contar isso sem chorar, ou sem doer, ou sem... Estão a ver? Como se estivessem a contar um filme bonito e impactante a alguém, não é? E, no entanto, o filme não deixou de ser impactante, aquilo não deixou de ter importância e valor, mas já não vos move emocionalmente e vos retira da vossa essência, da vossa parte consciente, está bem? E agora estou a sentir, quero só dizer aqui uma coisa, que há a diferença entre ter consciência e ter noção, são coisas diferentes. Eu posso, por exemplo, eu estou-vos a dizer isto, as pessoas que assistem e ouvem, seja estas minhas partilhas, sejam outras partilhas interessantíssimas, não é? Há sempre cura, eu acho sempre isto, e tenho mesmo a certeza, sabem porquê? Porque qualquer informação, quando vocês ouvem, o vosso cérebro está a fazer novas pontes, novos contactos sinápticos, então a informação já está a criar uma mudança na vossa frequência, e nós somos energia, nós estamos sempre a vibrar uma frequência. Então a informação já está a mudar a minha frequência. Então se eu mudo a minha frequência, a mudança da nossa frequência, da nossa energia, é que vai mudar os resultados, é que vai mudar aquilo que nós queremos ver mudado. Estão a ver? É de dentro para fora. E quando vocês ouvem, isto já está a acontecer. Então estão a começar a ter uma noção. A noção é o conhecimento. Eu já sei de coisas, já ninguém me pode tirar isto dentro de mim. E isto é mágico. Eu acho que o ser humano é lindo, porque eu sei uma coisa, já ninguém me tira. É a mesma coisa que quem está aqui a ouvir isto, não é? Quem sabe andar de bicicleta. Não dá para deixar de saber andar já. Vocês podem, eu posso dizer, agora posso-vos dizer assim, agora a partir de hoje deixem de saber andar. Vocês podem dizer, olha, eu posso fingir que não sei andar, mas quer dizer, eu não dá para não saber andar de bicicleta. Ou não dá para não saber, para esquecer como é que se conduz um carro, por exemplo, que está cá. Estão a ver? Já está. E isto eu gosto deste exemplo quando eu digo assim, é preciso para a transformação acontecer, para a cura acontecer, haver a integração das coisas, da informação, e isso é um trabalho nosso, individual. O terapeuta pode dar-nos as ferramentas, mas é trabalho nosso fazer esta integração desta forma. Então, na noção, eu tenho conhecimento das coisas, que já faz imenso, como eu vos acabei de explicar. A consciência é quando eu consigo sentir o conhecimento, a informação, e isso é que faz a transformação toda. Por isso, eu ter consciência quer dizer que eu já estou a transformar-me. Porquê? Vou usar este exemplo, que eu adoro dar metáforas porque ajuda imenso a perceber. Uma pessoa que sabe que a Coca-Cola faz mal, não é? Ou que tem, por exemplo, beber Coca-Cola agora Coca-Cola já faz muito mal, não é? Mas em jejum então é morte, não é? Mas imaginem, seja uma coisa qualquer que faça mal, seja a Coca-Cola, seja fumar, seja o que for, pronto. Mas vou agora usar esse exemplo.
Uma pessoa tem noção que a Coca-Cola faz mal ou que fumar faz mal, mas fuma, não é? Mas quando a pessoa tem consciência, ou seja, sente aquilo que sabe, ela já não vai conseguir beber mais Coca-Cola. Porque ela já sente, isto é magia para a pessoa mudar os hábitos. Eu sei que o exercício faz bem, por exemplo, ou que comer saudável faz bem. Eu tenho noção, mas enquanto eu não tiver consciência, enquanto eu só souber, eu vou, quer dizer, sei, mas nem pratico isso, ou nem deixo de fumar, ou nem deixo de beber, ou nem deixo de fazer coisas que me fazem, que me estão a lesar, não é? Mas quando, isto é que é a magia do amor, lá está, a autoestima é isto, não é? Este amor, a autoestima e o amor próprio, esta relação que eu tenho comigo, não é? Eu não me consigo fazer mal. Não é? Se eu tenho real consciência, eu estou a sentir. Então, se eu sinto, eu já não consigo comer isto. Ou já não vou. O meu corpo, eu já vou rejeitar, nem sei explicar bem. E é assim que muitas das vezes. Este é o caminho, por exemplo, também para quem quer mudar hábitos. E é fazer este aprofundamento. Estão a ver? Já temos 1 hora. Pronto. Vou aqui mandar-vos um grande beijinho. No próximo episódio espero por vocês aqui deste lado, seja aqui no Instagram, seja aqui no YouTube, mesmo mais tarde. E quando eu digo mais tarde, pode ser daqui a 5 minutos, porque se calhar quando vocês virem este episódio pode já dar vontade de ver o seguinte, ou então na próxima semana, ou quando assim for, tá bem? Então um grande beijinho, obrigada por estarem desse lado. Dizer-vos que eu faço isto com muito amor e enche muito o coração. Se precisa aqui sempre de uma ajuda a saber o tempo, porque eu não tenho aqui relógios, eu não uso relógio, então preciso aqui de uma ajuda para controlar o tempo, porque por mim estava aqui a falar com vocês até desaparecer a luz do sol. Então um beijinho muito grande, obrigada por quem esteve aqui. Beijinho a todos, não vou aqui dizer nomes, não estava aqui a dizer os nomes de todos, mas um beijinho enorme, beijinho também lá para casa e até ao próximo episódio. Um beijinho grande.